irmãos, olha que interessante. Pedro e os seus irmãos, seus amigos, tinham vivido uma noite frustrada, uma noite tenebrosa, uma noite de tremenda escuridão e de vales sem sucesso. Mas Pedro, ele tinha habilidade. Pedro, ele conhecia de pesca. Ele sabia que iria, ele acreditava que ele ia conseguir pescar, ele acreditava que ele ia conseguir pegar os peixes, mas ele falhou. Ele falhou, o conhecimento dele não valeu de nada, a preparação que ele fez não valeu de nada, ele se frustrou. Há quantas pessoas que têm projeto e falha, quantas pessoas, às vezes na sua família, às vezes no seu trabalho, às vezes com um ente querido, às vezes, meus amados irmãos, com o esposo ou com a esposa, às vezes com os filhos, falham. As pessoas fazem projeto dizendo, eu vou fazer assim, desse jeito, tem toda a ferramenta na mão, todo o seu projeto na mão, e quando faz, a pessoa falha, a pessoa tenta daqui e falhou. Quantas pessoas têm tentado daqui e dali, e tem pessoas que ainda não te viram, tem pessoas que não viram você falhar, viram você se preparando, e tem pessoas que não viram quantas vezes você falhou, mas Deus já te viu várias vezes falhando, várias vezes você errando, e você já está aos pontos de lavar as redes. Quantas pessoas estão ao ponto de que nem Pedro largar tudo, quantas pessoas já estão largando o projeto familiar, quantas pessoas já estão largando, aleluia, de orar por aquele ente querido, quantas pessoas já estão largando aquela causa que já estava sendo impossível para a sua vida, está achando, aleluia, que nunca vai conseguir, e já está na beira do mar, lavando a rede, dizendo, eu desisto, eu tentei com o meu braço, eu falhei, eu já tinha todo o esquema, eu já tinha todo o meu jeito, e eu tenho falhado, eu tenho errado, eu não vou insistir nesse casamento, eu não vou insistir nesse irmão, eu não vou insistir no meu trabalho, porque está dando tudo errado. Mas, meus amados irmãos, Jesus aparece e manda Pedro, aleluia, afastar um pouquinho a margem do barco, aleluia, do mar, e começa a pregar a palavra de Deus. E Jesus começa a pregar a palavra de Deus, e a multidão começa a ouvir, e vai dizer a palavra de Deus que depois que Jesus terminou, Jesus dá uma ordem para Pedro. Mas antes de Jesus dar uma ordem, Jesus, meus amados irmãos, diz, Pedro, afasta o barco da terra, Pedro. E Jesus começa a pregar. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, aleluia, afasta um pouquinho a sua vida da terra, Pedro, para ouvir a minha palavra. O que Jesus está dizendo? É necessário, Pedro, sair da terra, tirar um pouquinho o pé do chão, tirar um pouquinho o pé, aleluia, do cenário de despesa, o cenário, aleluia, de derrota, o cenário de abandono. Pedro estava na terra já dizendo, eu vou abandonar, eu vou desistir. E quando as pessoas estão desse jeito, eu vou desistir, Deus está dizendo, tira, aleluia, um pouquinho a sua vida da terra e vai para o mundo espiritual, ouvir a minha palavra, ouve a minha palavra, porque no momento que você ouvir a minha palavra, você vai sair um pouquinho da terra, porque a terra diz, não adianta você tentar, não adianta você conseguir, não adianta você buscar, não adianta você continuar tentando, a sua noite vai ser sempre de tremenda escuridão. Mas Deus manda dizer para alguém aqui, a noite, aleluia, de choro pode durar apenas uma noite, mas amanhã você vai sorrir e vai cantar o hino da vitória, dizendo, eu ouvi a palavra do meu Deus e Ele ordenou socorro na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Era necessário Pedro afastar um pouquinho da terra para ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente sai do mundo da física, a gente sai do ambiente terreno, porque a palavra de Deus, ela não é da terra, ela é do céu. Mas quantas vezes a gente fica preso às coisas da terra? Quantas vezes a gente tem um problema e a gente busca as pessoas da terra? Às vezes a gente está com problema no trabalho e está buscando, aleluia, a solução ao homem aqui. Às vezes estamos com problema na família, no casamento, estamos buscando as pessoas daqui, estamos buscando solução aqui. Mas Jesus está dizendo, esse problema que você está vivendo, o socorro que você precisa, não está na terra, está em ouvir a minha palavra. Porque no momento que você ouvir a minha palavra, vai gerar fé em você, vai gerar fé em você, que você vai ter fé para
irmão, das coisas que se esperam e a prova daquilo que não vê. Em quem você espera? Em quem você está esperando? A causa da justiça está esperando no juiz aqui na terra ou no justo juiz, que é o nosso Senhor? O problema no médico da sua saúde, está buscando o médico da terra ou o médico dos médicos, que é Jesus de Nazaré? Enquanto fica preso na terra, vai querer desistir, vai querer falhar, mas quando ouvir a palavra, você vai dizer para o inimigo: eu já saí da terra, eu estou olhando para o alto, para Jesus, o autor e consumador da minha fé, que me segura, que me sustenta e que me garante a resposta. Aleluia. É necessário crer em Cristo Jesus. Mas às vezes a gente fica preso tanto ao cenário, tanto preso às derrotas, tanto às tempestades da vida, que a gente quer desistir, a gente desacredita. E vai dizer a palavra do Senhor que Jesus disse para Pedro: passa-te, lança-te as vossas redes no mar alto. Jesus disse para ele: vai para o mar alto e lança as suas redes. Ele tinha que obedecer aquela palavra. E ele vai dizer: mestre, eu pesquei a noite inteira, eu pesquei a noite toda, nós pescamos e não apanhamos nada, Senhor, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Meus amados irmãos, quem entendia de pesca era Pedro. Pedro poderia questionar e dizer: eu que sou pescador, é eu que conheço o lago, é eu que conheço onde está o peixe, é eu que conheço de pesca, é eu que conheço de peixe, esse é o melhor horário. E se não estava naquela noite, no horário que eu achava que ia dar, quanto mais nesse horário. E quem era Jesus? Ele poderia pensar: quem é esse homem que vem aí falando de uma palavra e quer me falar de pescaria, quer me falar de onde jogar a rede? Mas quando ele ouvia a palavra, ele sabia que não era qualquer homem que falava. Porque, aleluia, Pedro, ele entendia de pesca, ele entendia de pescaria, ele até entendia de peixe, até entendia de barco, até entendia do mar. Aleluia. Ele poderia dizer: é eu que entendo da pescaria, é eu que entendo dos peixes, é eu que entendo do mar. Mas quem falava com ele, aleluia, não era simplesmente alguém que conhecia de peixe, não era alguém que simplesmente conhecia de mar, é aquele que criou todos os seres aquáticos, é aquele, aleluia, que criou todos os oceanos e os mares, que na sua palma da mão ele colhe todas as águas, aleluia. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. Jesus está mostrando para Pedro, aleluia: eu sou o criador do peixe, eu sou o criador do mar. Pedro, aleluia, lança a tua rede. Você conhece de pesca, Pedro, você conhece de peixe, aleluia, mas eu conheço do mar. Com a minha voz o mundo foi feito, com a minha voz o peixe foi criado, e se eu ordenar que ele tem peixe, ali tem peixe. Jesus está dizendo para pessoas aqui: você acha que não vai dar certo, você acha que já tentou e não vai dar certo, mas Jesus está dizendo: se é eu que ordeno, é que vai dar certo, é que vai acontecer, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, da boca de Deus, a palavra de vida. Aleluia, glória a Deus. Mas Pedro, ele agora está numa atitude de tomar uma decisão de lançar a rede no alto mar. É o mesmo barco, é a mesma rede, é os mesmos pescadores e é o mesmo mar. Quando ele tentou sozinho, ele se frustrou. Foi uma noite tenebrosa, uma noite de vales, uma noite de derrota. Mas o que seria diferente agora? Não é de novo a mesma rede, não é de novo o mesmo barco, não é de novo as mesmas ferramentas. Qual é a diferença? A diferença agora é que ele está sob a palavra de Deus. Aqui Jesus ensina a nós: enquanto tentarmos na nossa vida, enquanto tentarmos do nosso jeito, da nossa vontade, nós viveremos noites de falha, noites tenebrosas, vida de escuridão, e querendo desistir
desistir, aleluia. Mas Deus manda dizer para pessoas aqui, quando você tomar uma decisão de agir debaixo da minha palavra, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser renovada. Prova biblicamente, aleluia. O salmista do 125, aleluia, ele vai dizer isso, aleluia. Melhor dizendo, no Salmo 119, no verso 105, ele vai dizer: a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Porque, meus amados irmãos, sem a palavra de Deus, vivemos em escuridão, vivemos, aleluia, em vida tenebrosa, de luto, de morte, de desgraças e de vaga. E na palavra de Deus é uma caminhada de luz, é uma caminhada iluminada, é uma caminhada, aleluia, guiada pela palavra, porque é ela que vai conduzir o meu, ela que vai conduzir o seu passo, aleluia, para a vitória de Deus. É ela que vai nos conduzir para o resultado final. E quando continuarmos do nosso jeito, viveremos em escuridão. Mas quando vivermos da vontade de Deus, vamos viver em uma vida, aleluia, totalmente raiada pela claridade e a luz divina do Espírito Santo. Aleluia. Era o mesmo barco, era a mesma rede, era o mesmo mar, e a diferença é que tinha agora Jesus no barco. Agora Jesus é que estava no barco de Pedro. Muitas das vezes a gente quer tentar do nosso jeito, queremos, aleluia, uma resposta, queremos viver milagre, queremos viver sobrenatural, mas Senhor diz, muitas das vezes tentamos, mas fora da palavra de Deus e sem Jesus no barco. Muitas das vezes tentamos, aleluia, e nos frustramos, mas quando a gente colocar Jesus no barco, e quando Jesus entra no barco, ele fica sentado e deixando a gente agir do nosso jeito, não. Quando Jesus entra no barco, é ele que ordena, é ele que direciona, é ele que vai te conduzir, porque não é nós que conduzimos Deus, não é nós que dizemos, Deus faz desse jeito, eu quero assim, Senhor, não, é ele que diz, é do meu jeito. Aleluia. O leproso, aleluia, disse, conforme disse o irmão aqui na oportunidade, ele não disse, Deus, eu quero um milagre agora, Deus, eu quero ser curado agora. Ele disse, não, se tu quiseres, eu coloco o Senhor nas tuas mãos, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Aleluia. E o que Jesus está nos ensinando aqui, aleluia, quer viver o sobrenatural, quer viver o socorro presente, eu tenho que estar no barco, e é eu que tenho que direcionar a sua vida. Mas eu já levantei a minha mão, eu já aceitei Jesus, mas você tem tomado decisões precipitadas, tem tomado decisões pelas emoções. Toma uma direção pela palavra de Deus, toma direção pela voz do Senhor Jesus, que a sua vida vai ser mudada, que a sua vida vai ser transformada, o seu casamento vai ser restaurado, o seu trabalho vai ser abençoado, porque Jesus está no controle. Aleluia. Nós devemos nos humilhar, como disse o irmão, aleluia, glória a Deus. Como disse, aleluia, também o irmão André, aleluia, no começo, na palavra introdutória, que nós devemos esperar e confiar, aleluia, no Senhor. Aleluia. Como disse minha esposa também, aleluia, no louvor, fala Jesus. Nós devemos ouvir a voz de Deus, aleluia. E como diz minha irmã também, para sermos guiados pelo Espírito, não deixar a carne dominar, nós devemos ser guiados pelo Espírito, porque quem é guiado pela carne é morte, guiado pelo Espírito é vida e paz, aleluia, glória a Deus. E quando você viver o sobrenatural, vai dizer, como a irmã disse na oportunidade dela, o cântico de Ana, o Senhor se atentou para mim, aleluia, glória a Deus. Ele se atentou para a serva. Jesus está dizendo, aleluia, aqui, meus amados irmãos, se humilha debaixo da minha mão potente, e que no seu tempo, aleluia, eu vou vos exaltar, eu vou te exaltar, e o seu nome vai ser glorificado, porque se humilhou diante de mim. Aleluia. E o que Pedro faz? Ele lança a rede sobre a palavra de Deus. Ele lança sobre a palavra de Deus. Agora, Pedro está confiando.
não no seu braço, não na sua habilidade de pesca, mas na vontade do Senhor, na palavra do Senhor. E quando ele obedece, aleluia, vai dizer a palavra do Senhor, que ele pega uma grande quantidade de peixe. Quando nós obedecemos a Deus, e o socorro de Deus é presente na nossa vida, e o milagre que nós vivemos, aleluia, o milagre que nós vivemos é sobrenatural, que a gente vai viver, aleluia, uma abundância, aleluia, algo que a gente vai testemunhar, e vai dizer que ele pegou uma grande quantidade de peixe de maneira que rompia a rede. Quando a gente viver a vontade de Deus, se humilhar, ouvir a palavra do Senhor e ser conduzido por Cristo, pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, a nossa vida vai transbordar, aleluia, na presença de Deus, vai transbordar, aleluia, da providência do Senhor. Que Pedro teve que até dar um sinal para os companheiros: me ajuda aqui, o barco, aleluia, vai afundar, me ajuda aqui porque a rede está rompendo, aleluia. E os amigos vieram ajudar, que encheram todos os barcos, e ainda quase o barco afundou de tanta abundância de peixe. Jesus está dizendo para pessoas: a sua vida tem sido de derrota, de escassez, mas no momento que ouvir a minha palavra e obedecer, vai viver uma abundância de milagre, vai viver o sobrenatural, que a sua vida, aleluia, aquilo que você vai receber na sua vida, vai poder compartilhar com as pessoas. Não vai abençoar só a sua casa, mas sua vida, aleluia, na bandecanda, na barabanai, irmão André, aleluia. Deus manda te dizer o que ele tem feito na sua vida, ele vai fazer ainda mais, meu irmão, e que vai transbordar na vida daqueles que estão em volta de ti. Recebe essa palavra, ele decanda na barabanai, ele decanda assim, ele pode decanda na baixa, aleluia, na baixa, decanda na baixa, aleluia. Pedro confiou na palavra de Deus, e o milagre foi para ele e para todos os amigos, aleluia, para o irmão, para todos que estavam à volta, porque obedeceu a palavra. Meus irmãos, se quisermos viver o socorro de Deus, o sobrenatural de Deus, precisamos, aleluia, ouvir a voz de Deus, precisamos confiar e esperar no Senhor, e assim viveremos o sobrenatural, viveremos a vontade de Deus, aleluia, glória a Deus. E vai dizer a palavra do Senhor que Pedro, ele se volta para Jesus e se prostra e diz: Senhor. Quando nós analisamos aqui, ele fala Senhor, mas antes, quando Jesus fala Pedro, lança a tua rede no mar alto, ele fala assim: Mestre, eu pesquei a noite inteira. Antes de viver o sobrenatural, ele fala Mestre, e depois de viver, ele fala Senhor. O que aprendemos aqui? Pedro, quando ele via Jesus, pregando, ele via Jesus apenas como um mestre, apenas como alguém, aleluia, que falava a palavra de Deus, alguém até que operava milagres, mas ainda ele não via como o Senhor, ele só via como mestre. Quando as pessoas entram na igreja e saem da igreja, quando as pessoas até levantaram a mão, mas vê Jesus só como um mestre, alguém que faz, aleluia, o milagre, alguém que só faz, aleluia, o operar de milagre, alguém que pode falar uma palavra de operar milagre. Mas quando Pedro, aleluia, ele vive o sobrenatural, ele fala: Senhor, ausenta-te de mim que sou homem pecador. Ele está dizendo: eu não te vejo apenas como mestre que opera milagre, eu te vejo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu vejo o Senhor, aleluia, como meu Deus, aleluia. Eu não estou nem olhando mais para o peixe, eu nem olho mais para o milagre, eu quero o Senhor. Senhor, afasta de mim que eu sou pecador, afasta de mim que eu não mereço estar perto de ti, eu não mereço. Meus amados irmãos, nós não merecemos a presença de Deus, nós não merecemos o nosso Senhor, e muitas das vezes falamos ao Senhor: Senhor, faz isso, faz aquilo, opera isso, Senhor, mas nunca perguntamos: Senhor, qual é a tua vontade? Nunca falamos: Senhor, muito obrigado por me perdoar no Calvário, Senhor, eu não mereço, Senhor. Meus amados irmãos, o nosso Deus é Deus abrindo porta ou não abrindo, Ele é Deus, aleluia, revelando ou não revelando, Ele é Deus operando milagre ou não operando. Ele não é obrigado a fazer o que queremos, mas nós somos, aleluia, obrigados a sujeitar a palavra dele, aleluia, porque Ele é Senhor e Salvador, Ele é Rei, Ele é
nosso Deus, não como alguém sujeito a fazer as nossas vontades, mas como alguém superior a nós, e que nós somos indignos, porque nós somos falhos e Ele é fiel. Nós somos fracos e Ele é forte. Nós somos pequenos e Ele é grande. Nós somos limitados e Ele é todo poderoso. Nós somos mortais e Ele é quem tem vida eterna. Aleluia. Nós precisamos dele, porque sem Ele nós temos morte eterna e com Ele temos vida eterna com abundância. Glória a Deus. Pedro, ele reconhece agora a soberania de Cristo, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Ele reconhece e se humilha: sou pecador, eu não mereço a tua presença, eu não mereço, Senhor. E vai dizer que houve um espanto ali por causa do milagre e por causa da abundância de peixe, porque o milagre que Deus faz é sobrenatural. O que Jesus faz é além do físico, é além do normal. Aleluia. Jesus chega uma certa feita em Betânia, um homem morto já há 4 dias. Já deram, aleluia, veredito, já não tem mais jeito. Agora a sua família está faltando Marta e Maria. O seu irmão já está morto, não tem mais jeito. Mas Jesus chega e faz sobrenatural, ressuscita um homem depois de 4 dias. Jesus é aquele, aleluia, que venceu a morte. Ele já estava morto, aleluia, ali no Calvário. Mas ao terceiro dia ele se levanta e mostra que tem poder sobre a morte. Ele uma certa feita disse: a minha vida eu dou a quem eu quiser e eu tomo de volta, aleluia. Porque Ele é o dono da vida. Ninguém pode tirar a vida de Cristo. Ele é aquele, meus amados irmãos, que criou os céus e a terra, e criou a mim e a você, e soprou um fôlego de vida nas nossas narinas. Aleluia. E depois, meus amados irmãos, vai dizer a palavra do Senhor, que Jesus diz assim para Pedro: não temas, a partir de hoje serás um pescador de homens. Jesus diz: não temas, de agora em diante serás um pescador de homens. Jesus estava dizendo para Pedro: eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua trajetória, Pedro. Eu não quero que você viva essa vida de pescador. De um dia você tem sucesso e outro dia você não tem. Tem dia que você consegue alguma coisa e tem dia que você falha. Tem dia que você consegue pegar e se alegrar, mas no outro dia você está vivendo noites sombrias e já querendo desistir da sua vida. Pedro, eu quero te fazer um pescador de homens. Eu quero fazer você um pregador do Evangelho. Eu quero fazer você parte da minha igreja. Aleluia. Uma certa feita o Senhor Jesus vai dizer para Pedro, meus amados irmãos: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E Pedro, meus amados irmãos, foi o primeiro pastor da igreja de Cristo, aleluia, quando Jesus subiu ao céu. Aqui a palavra nos ensina que Deus, aleluia, nos permite viver noite sombria, que Deus nos permite viver noite de fracasso, para mudar a trajetória da nossa vida, para mudar o rumo da nossa história. Quantas pessoas aqui poderiam testemunhar o que Deus já fez na sua vida? Quantas vezes, aleluia, o Senhor te livrou da morte? Quantas vezes o Senhor te livrou do leito? Quantas vezes o Senhor te livrou de coisas que você não poderia se livrar? Mas quando você viveu esses momentos, você viu que dependia de Deus. Você viu que sem Deus você não pode nada. E por isso que nós devemos nos humilhar diante de Deus e reconhecer quem Ele é. E será que nós temos ouvido o que Deus tem para a nossa vida? Jesus disse para Pedro: de agora em diante será pescador de homem. De agora em diante eu lanço uma palavra sobre ti para mudar a sua história. Agora está na decisão de Pedro escolher a vontade de Deus ou ficar com o milagre. Pedro agora estava na decisão de ficar com todos os peixes que ele pegou sobre a palavra de Deus, ou seguir a Cristo, deixar o barco e deixar os peixes. Será o que o Pedro fez? A palavra do Senhor vai dizer no versículo 11: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram o peixe, deixaram o barco e seguiram a Jesus. Alguém poderia dizer: mas ele é um louco. Não era o peixe que ele precisava, não era do barco que ele trabalhava e precisava. Porque ele deixou o barco e deixou os peixes? Porque ele deixou tudo na terra? Porque ele não ficou com aquilo que ele recebeu? Meus amados irmãos,
Cristo estava provando a fé de Pedro. Se Pedro ia ficar com o milagre ou com o Deus do milagre. Quando as pessoas entram, faz campanha, faz uma, faz duas, faz três, recebe o milagre e depois vai embora. Quando as pessoas recebem e não seguem a Cristo, aleluia, vai, aleluia, não agradece nenhum Cristo, aleluia. Mas Pedro nos ensina, melhor do que a gente ficar com o milagre, melhor do que a gente ficar com a bênção, é melhor ficar com o Deus da bênção, aleluia. Meus amados irmãos, e Pedro saiu perdendo de forma nenhuma. Quando a gente vai meditar na palavra do Senhor, Pedro só viveu sobrenatural com Deus, aleluia, quando começou a seguir a Cristo. Pedro foi o único apóstolo a andar sobre as águas, aleluia. Pedro, meus amados irmãos, foi o primeiro a pregar quando Jesus foi levado ao céu, e foi quando pregou na sua primeira mensagem que ganhou 3.000 almas. Pedro foi o único, aleluia, que depois que pregou pela sua segunda vez, ganhou 5.000 almas. Pedro foi aquele cheio do Espírito Santo que disse ao paralítico: eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o paralítico levantou. Meus amados irmãos, que a gente não venha se conformar com uma bênção e abandonar o nosso Deus, mas que a gente venha olhar para o nosso Deus, se Ele fazer ou não fazer, operando ou não operando, porque o maior milagre, o maior socorro da nossa vida, Ele já fez. Se chama Calvário, se chama cruz, aleluia, se chama o sangue do Cordeiro derramado por mim e por você. Melhor gratidão do que essa, meus amados irmãos, não tem. Nós devemos acreditar e agradecer a Deus o tempo todo, porque a palavra do Senhor disse que aquele que crer, aleluia, no Filho de Deus não está condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Meus amados irmãos, que possamos ser gratos pelo socorro de Deus na cruz, no Calvário. E recapitulando, para a conclusão da mensagem, meus amados irmãos, a gente precisa fazer o seguinte para viver o socorro de Deus. A gente deve se humilhar, obedecer e confiar no Senhor, e assim viveremos o sobrenatural, mas nunca preso ao Senhor Jesus por causa do milagre, mas confiando no Senhor, porque Ele é Deus e que Ele é Senhor da nossa vida. E as palmas engrandecem, exaltam o nosso Deus.